Amém, irmãos. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Livro de Lucas, capítulo 18. Aleluia, amém? A parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que enfim não volte e não me importune mais. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Palavra conhecida. Nós bem conhecemos essa parábola, já ouvimos muitas pregações a respeito dela. E o resumo aqui dessa parábola está no juiz que não temia Deus, que não respeitava os homens, que não tinha bondade ou consideração alguma pelas pessoas, e uma viúva que naquele momento implorava por justiça. Essa viúva, ela tinha uma causa e ela tinha uma pendência que ela precisava que aquele juiz resolvesse, mas ele a ignorava. E o texto diz, no entanto, por conta da insistência daquela viúva, pelo incômodo que ela estava lhe causando, então o juiz decidiu que atenderia ao seu pedido e resolveria o seu caso. E o Senhor diz aqui no versículo 6, e disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. O Senhor está aqui nos ensinando algo muito importante, irmãos. A perseverança na oração, que muitas vezes nos falta, irmãos. Por algum tempo, aquele homem se recusou a atender, até que finalmente, depois de se sentir incomodado, por certo, muitas e muitas vezes aquela mulher o incomodava, pedindo a sua ajuda, o chamava, o procurava, e para ele aquilo era algo que o incomodava. E ele diz então que para que este aborrecimento acabe, ele lhe faria justiça, irmãos. A Bíblia, ela nos dá inúmeras situações quando o Senhor nos fala sobre a perseverança na oração. Em Romanos 12:2, o Senhor diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Aquele juiz muito cheio de si mesmo, irmãos, não temia o Senhor, não respeitava ninguém, só atendeu, e foi bem claro aqui conforme o texto, para que ela não o incomodasse mais. E o último versículo dessa parábola, o Senhor diz: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, irmãos? Muitos de nós deixamos a nossa fé por causa do imediatismo. A maioria das pessoas que saem da casa do Senhor Jesus e abandonam é porque as coisas não acontecem da forma como as pessoas esperam. Nós estamos acostumados, nessa geração cheia
de internet, tecnologia, que as coisas aconteçam para ontem. E a gente acha que com Deus é a mesma coisa, irmãos. Eu já estive em uma igreja onde eles nos ensinavam a impor condições ao Senhor Jesus. A dizermos, diga com autoridade que você não aceita, que você rejeita. Nós não estamos num restaurante onde o garçom passa e a gente diz, não, no momento agora eu não quero. No momento eu aceito isso. Ele é o Senhor. Nós somos os servos. Nós estamos aqui para servi-lo, não ele para nos servir, irmãos. E eu me lembro, irmãos, que quando eu frequentava essa denominação, as pessoas eram ensinadas a se revoltarem contra Deus, quando seus desejos não eram atendidos. Não é a minha vontade, irmão, não é a sua vontade. É a vontade soberana do nosso Deus. E esse tal modo de se colocar, das pessoas acharem que querem tudo para ontem, faz com que muitas vezes dentro das igrejas as pessoas se esqueçam que nós temos um Deus que é dono do tempo e de todas as coisas. E todo domínio, todo controle, toda soberania está sobre as mãos do nosso Deus, irmãos. No livro de Lucas, irmãos, o capítulo 1, diz assim, eu vou ler a partir do versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio, diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu de temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo, como saberei eu isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E o versículo 24 diz, e depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou. Somente até aí, irmãos. Nós temos ali uma situação, irmãos, de oração, de uma causa impossível, de algo irreversível diante dos olhos humanos. Aquela mulher, ela não podia conceber um filho porque ela era estéril. Mas a palavra diz que o anjo disse a Zacarias, foi ouvida a tua oração, e a sua mulher vai conceber um filho. O que a gente entende, irmãos, é que a oração é o segredo da minha e da sua vitória. É só isso que nós precisamos, irmãos. Nós temos um Deus poderoso, longânimo, misericordioso, amoroso, poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Aleluia. E muitas vezes nós nos esquecemos, irmãos, que nós não temos que correr de um lado para o outro e nos desesperarmos. Nós só temos que orar. É só isso, irmãos. Josué capítulo 10, versículo 12 e 13 diz assim, então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon.
E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Josué, ele precisava terminar aquela batalha, irmãos. Ele tinha que vencer aquela luta. Então, ele fez uma oração, irmãos. E ele disse: detenha-se o sol, pare a lua. E assim foi, irmãos. Assim Deus o fez, irmãos. E será que Deus mudou, irmãos? Será que o Deus que nós conhecemos, o Deus de Josué, não é o mesmo Deus que nós servimos? Nós bem sabemos que Ele é e sempre será o mesmo ontem, hoje e eternamente, irmãos. Aleluia. Isso é oração de alguém convicto, irmãos. De alguém que tem intimidade com Deus. De alguém que conhece o caráter do Deus Santo a quem serve. Quem de nós faríamos uma oração como essa, irmãos? Que ousadia é essa de dizer: detenha-se o sol, pare a lua, e o dia, irmãos, se estende até que aquela batalha termine, irmãos. Aí eu e você, a gente passa por umas lutinhas aí, que a gente tem que vencer, e aí a gente não ora. Porque muitas vezes nem a gente acredita, irmãos. A gente se apega naquilo que nós somos capazes, irmãos. Nós somos limitados, irmãos. Nós nada podemos. Nós não somos capazes de atravessar essa rua se não fosse a misericórdia do Senhor. Eu já testemunhei inúmeras vezes, os irmãos também já testemunharam inúmeras vezes os livramentos que o Senhor nos concedeu. Se assim não fosse, onde nós estaríamos, irmãos? Nós somos dependentes de Deus em todas as coisas. Aleluias. Nós temos que aprender, irmãos, que oração é a nossa arma. O Senhor quer ouvir a minha voz, a minha petição. O Senhor quer ouvir a sua voz, a sua petição. Deus respeita o nosso livre-arbítrio, irmão. Ele cuida de mim e cuida de você. E Ele faz, sim, intervenções ao nosso respeito. Mas cabe a mim e a você orar, irmãos. O mesmo Deus que parou o sol e a lua para que o seu servo vencesse aquela batalha, ao qual ele estava por trás e o fez vencedor, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite, é o mesmo Deus a quem nós servimos, é o mesmo Deus que nos fez uma promessa que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Aí alguém pode questionar, e eu, me perdoe, irmãos, mas eu fico até brava. Eu já dei até bronca no meu marido. Quando vem com aquela história de que, mas não é bem assim, porque a lua isso, a lua aquilo. Se está escrito assim, Deus não erra e Deus não falha, irmãos. Se Deus diz que o sol parou, então o sol parou. Se Deus diz que a lua parou, então a lua parou, porque Deus não mente e a palavra do Senhor não mente. Não há engano na palavra do Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não foi Deus quem criou os céus e a terra, irmãos. Então, porque o Criador não pode fazer como bem quiser a sua criação. E aí os cientistas tentam, de alguma forma, tentar provar que isso não aconteceu. Mas quando a gente estuda, a gente vê que a contagem está certa, irmãos. Eu falo isso não porque eu fui estudar por curiosidade, não. Mas tive que dar aula lá sobre sistema solar e tantas as coisas que acontecem lá. E a gente percebe que existe, sim, uma diferença na contagem. E os cientistas, mesmo não divulgando, já provaram que isso aconteceu, irmãos. O Deus que para o sol e a lua ao favor dos seus, irmãos, é o Deus a quem a gente serve. Muitas vezes a gente esmurece, fica chorando pelos cantos, achando que Deus não vai fazer. Eu não sou capaz de fazer, irmãos, você não é capaz de fazer, mas o nosso Deus, Ele é poderoso, irmãos, Ele pode todas as coisas, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele manda e desmanda, irmãos. Se Ele diz para o mar, é até aqui, Ele não passa, irmãos. E é assim, porque Deus é poderoso.
E aí a gente, muitas vezes, chega a dúvida no coração e a gente se esquece, irmãos. Quantas foram as coisas pelas quais nós já oramos e que nós temos hoje? Você se lembra de quantas coisas você orou e o Senhor lhe deu? Quantas coisas você buscou e o Senhor deu, irmãos? Mas nós temos, como diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Se a gente não guardar muita coisa aqui da Bíblia, irmão, se a gente guardar isso aqui já é suficiente. Orai sem cessar, porque se a gente tiver guardado em oração, irmãos, não tem potestade maligna que nos alcance. Como diz a palavra, nenhum mal nos susterá e nenhuma praga vai chegar à nossa tenda, diz a palavra do Senhor, irmãos. Nós temos que ser crente mais forte, irmãos. Nós temos que saber que nós não servimos a um qualquer Deus, não. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, irmãos. Aquele que pode todas as coisas, irmãos. Todas as coisas. Haveria algo impossível ao Senhor, irmãos? A oração, aleluia, ela nos ajuda a esperar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É na oração que você suporta o dia mal. É na oração que a gente conhece Jesus de pertinho. É na oração que a gente vive os milagres do Senhor, irmãos. E nós temos aqui um culto de oração toda sexta-feira, irmãos. E poucas são as pessoas que participam. Na verdade, são sempre as mesmas pessoas, irmãos. Um momento muito simples, sim. Um tempo curto, mas tão abençoado, irmãos. Quantas orações o Senhor não respondeu aqui, irmãos? De pessoas que nem sequer nós conhecemos, mas que vinham um pedido de oração e vinha o testemunho que o Senhor fez. Porque o Senhor faz. O eu sou faz, irmãos. O Todo-Poderoso faz. Ultimamente eu tenho chegado bem no finalzinho, porque agora eu venho de longe, na minha viagem, da escola até aqui. E às vezes dá tempo de pegar um finalzinho da oração. Às vezes a gente pega, aqui a gente dá as mãos e chega no final, no encerramento. A gente corre para conseguir chegar, irmãos. Mas é um momento tão precioso, irmãos. Eu nunca saí daqui sem sentir a presença de Deus. Quanto mais a gente se esforça para Deus, irmãos, mais Ele se achega a nós, irmãos. E muitas pessoas têm a oportunidade de estar e não estão, irmãos. É muito precioso, irmãos. Se você não vem, venha. Se esforce. Sexta-feira é um dia cansativo, mas eu costumo dizer sempre isso para o meu marido. Eu posso estar até doente muitas vezes, mas eu digo eu vou. Porque da mesma forma que Deus me deu graça para trabalhar e não estar bem, eu vou na casa do Senhor agradecê-lo e orar e buscar a sua face. Porque Deus é poderoso, irmãos. E momentos na presença do Senhor são preciosos. Parece um simples momento, se nós estivéssemos só aqui reunidos, entre nós. Mas nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor. E essa é a diferença, irmãos. Porque a palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, aleluia, Ele se faria presente. Oração, irmãos. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa hora. Nós temos que orar mais. Para quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, nós estejamos aqui firme e forte. E o Senhor encontre fé na minha e na sua vida, no meu e no seu coração, irmãos. Porque as coisas daqui em diante vão ficar piores, irmãos. Piores. A cada dia. Esses dias eu tive que conversar com os meus alunos, porque tem um personagem maligno aí que tem invadido a internet. E não sei se todos os irmãos sabem, mas é uma personagem que ela simplesmente aparece ali até na hora dos desenhos, ali onde as crianças estão assistindo, e ela dá uma aula de suicídio. Ela pede segredo às crianças, falam para que as crianças não contem para os pais, falam que eles têm que ser corajosos. E aí é um vídeo bem didático, irmão. O cão vai lá, usa o personagem, porque aquilo é diabo, irmãos, não dá para ser outra coisa. Aquilo é uma malignidade horrorosa. E ele coloca até as mãozinhas assim, para que a criança consiga visualizar,
porque se é uma criança muito pequena e você disser, corte os pulsos, ele não sabe onde é o pulso, e ele mostra exatamente o local onde precisa fazer o corte, nos 2 braços. E aí ele diz ainda que a criança precisa ser corajosa para cortar bem profundo. E depois, mais adiante, ele ensina como a agredir aos pais e, de alguma forma também atingir os pais, os irmãos e os amigos mais próximos. É isso que tem, irmãos. No meio da internet, onde os pais muitas vezes deixam seus filhos fazendo uso, porque os dias são corridos e a mãe vai fazer uma janta, vai fazer alguma coisa e deixa o filho se entreter na internet, sem sequer saber que existe uma malignidade por detrás de coisas assim, tão inocentes, irmãos. Porque ele não abre um vídeo mostrando, não. Ele vai lá e invade uma situação. Então, irmãos, a gente olha e a gente pensa, não tem mais jeito esse mundo, irmãos. Isso aqui está cada dia pior e vai ficar pior. Quando a gente acha que são só os adultos que são atingidos, a gente vê também que o diabo dá um jeito de atingir as crianças também, irmãos. E aí a gente olha e pensa que isso aqui está pior que a cidade de Sodoma quando o Senhor consumiu. E cada dia pior, irmãos. Esse mundo está nojento a cada dia. Você não vê mais respeito na rua. Agora eu estou mais distante e eu vejo como as pessoas estão piores do que aquilo que a gente consegue visualizar quando a gente está aqui de pertinho, irmãos. Quanto mais distante a gente fica, mais a gente conhece situações. E a gente agradece a Deus, irmãos, por ter tirado desse mundo de trevas, de ter sido tirado dessa imundícia, irmãos. Eu tenho saudades do céu, irmãos. Eu sinto saudade do lar celestial. Eu não vejo a hora do Senhor Jesus voltar e buscar a sua igreja, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós temos que perseverar em orar, irmãos. Orar por aquele que a gente acha que não tem mais jeito. Eu não vou orar porque aquele lá não vai se converter, não. Aquela pessoa é muito difícil. E nós, irmãos, nós éramos fáceis? Eu conheço a minha história, você conhece a sua. A gente se conhece um pouco e a gente sabe que se não fosse o Senhor Jesus, ai de nós, irmãos. Ai de nós se não fosse o Senhor Jesus. Gênesis 18, versículo 14, a parte A diz assim, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Então, por que a gente desiste de orar, irmãos? Por que a gente acha que aquele lá não tem jeito? Por que a gente acha que aquela situação não muda? Por que a gente não vai mais buscar ao Senhor? Porque simplesmente a gente acha que aquilo é difícil, irmãos. E a palavra mesmo disse, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Assim como essa viúva, irmãos, que foi perseverante em buscar a resposta da sua causa, assim nós temos que fazer também, irmãos. O tempo não pode roubar a minha e a sua fé, irmãos. Tenha isso no seu coração. Passe o tempo que passar, demore o tempo que tiver que demorar. Deus é o dono do tempo, irmãos. Ele sabe o dia e a hora. Quem de nós aqui já não teve uma causa na justiça? Alguém já teve? E aconteceu assim, de um dia para o outro? Porque, para falar que um juiz, ninguém chega lá, bate a porta e fala, com licença, aqui está a minha causa, o senhor pode assinar, por favor? Isso não existe, irmãos. É preciso agendar, demora um tempo, aquela agenda vai ser cumprida, depois vem a resposta, depois demora mais um pouquinho. E nós, irmãos, nós temos livre acesso diante do justo juiz, daquele que é perfeito, irmãos. E como é que a gente se comporta diante disso? Ore continuamente, seja perseverante, busque aquilo que você acha que é impossível para nós, irmãos. Nós somos limitados, nosso Deus é soberano. Nosso justo juiz é santo, é perfeito, irmãos. Nós não temos que desanimar. O Senhor diz lá em João, no mundo tereis aflições, irmãos. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele diz, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Então, o mundo vai ter aflições, mas eu já estou te avisando, tenha paz. Eu venci o mundo. As lutas não são nossas, irmãos. Não se engane em achar que você venceu alguma batalha pela força do seu braço, porque você é
bonzinho ou merecedor, irmãos. Tudo que nós recebemos até hoje, recebemos porque o nosso Deus é bom e porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã nas nossas vidas, irmãos. Não é tempo da gente se distrair com coisas vãs, irmãs. Jesus está voltando. E o Senhor mostra aqui através dessa palavra, irmãos, que se aquele juiz que não temia Deus, que não havia justiça nele, fez justiça àquela mulher, quem dirá ele, que é o nosso juiz, irmãos, que faz todas as coisas. Quanto mais o tempo se findar, irmãos, aquela incapacidade de esperar, com a incredulidade, vai crescer nesse mundo, irmãos. Mas o Senhor diz lá em Eclesiastes, a palavra do Senhor diz, há tempo determinado para todas as coisas. Jesus conhece o meu amanhã, conhece o seu amanhã. E hoje, irmãos, nós temos que sair daqui vigilantes e sabendo, irmãos, que nós temos que alicerçar nossa fé em coisas espirituais, irmãos. Porque aqui, eu não canso de dizer, nós somos somente peregrinos. Essa vida não é para nós, este lugar não é nosso, essa não é a nossa morada, irmãos. Nossa morada é celestial, é junto com Deus lá no céu, que vai vir buscar a sua igreja, e nós temos que estar prontos, irmãos. Prontos, irmãos. A palavra diz em Apocalipse 3:11, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Salmo 119:11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E aí eu pergunto de novo, irmãos, para mim e para você. Contudo, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra, irmãos? 2 Coríntios 5:7 diz, porque andamos por fé e não por vista, irmãos. A fé é a convicção das coisas que se esperam, mas se não vê, está lá no livro de Hebreus, nós bem sabemos. Mas a fé, ela não depende daquilo que nós vemos com os nossos olhos naturais, irmãos. A fé, ela enxerga com a sua própria visão. Ela tem a capacidade de desprezar aquilo que a visão natural mostra. E ela enxerga a visão sobrenatural, irmãos. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir para mim e para a sua vida, irmãos. Muitos desanimam porque colocam os olhos na circunstância, irmãos. Elevo os meus olhos para o alto. É de lá que vem o socorro do nosso Senhor que fez os céus e a terra. Não olhe para a circunstância, irmãos. Não olhe ao seu redor, irmãos. Aquele que tem fé, irmãos, sabe? Como diz lá em Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Se está escrito aqui, irmãos, então está dito e o Senhor vai fazer, irmãos. Essas são as nossas promessas, irmãos. Essa parábola nos mostra que nós não temos que cansar de orar, desistir de buscar, irmãos. Não importa a adversidade, fiel é aquele que nos prometeu, irmãos. E para finalizar, irmãos, eu vou deixar um versículo para a gente se lembrar para onde nós estamos indo. Por isso, não desfaleça a sua fé. Ore, porque poderoso é o nosso Deus. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com sua trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o nosso Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Ore, persevere, busque o Senhor Jesus, irmãos, porque é nele que temos todas as respostas, e é dele, somente dele, que nós precisamos. Amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor Jesus.